Nos últimos dias, a gente aqui no Metrópolis tem noticiado o caso do ator Marco Furlan, ele que está sendo investigado por estupro de vulnerável, acusado de estuprar uma criança de 5 anos em uma festa no último dia 2 de agosto. Hoje a defesa do ator pediu a revogação da prisão. Quem está comigo ao vivo é a repórter da coluna de entretenimento Camila Germano para explicar quais são essas novidades. Mas antes, Camila, boa tarde. Queria que você trouxesse aí um pouco desse caso, porque ele é tão chocante e, ao mesmo tempo, parece que já está rodando há tanto tempo. Então, se você puder relembrar um pouco e trazer para nós quais são as novidades, agradeço e muito boa tarde. Boa tarde, Rafa. Boa tarde para todo mundo que está assistindo a gente. Pois é, um caso que está acontecendo desde o dia 2, né? Saiu um pouquinho depois as informações. E a gente ali na editoria de entretenimento está acompanhando tudo, está falando com todos os lados. Então, a gente vai trazer esse resumão aqui de tudo que aconteceu até agora, até hoje, esse pedido de revogação da prisão. Bom, o Marco está sendo acusado de estuprar uma criança de 5 anos numa festa que aconteceu no interior de São Paulo. Segundo testemunhas que estavam no local, a mãe da criança ouviu gritos vindo no quarto e encontrou o Marco com essa criança dentro do quarto. E ele dizia que estava com bastante dor, né? Bastante dores que ele estava sentindo ali. E aí, como tudo desenrolou desse fato, de que todo mundo foi tentar investigar o que tinha acontecido, né? E aí o Marco, ele passou por uma audiência de custódia logo depois de toda essa situação que aconteceu. E ele teve um pedido mantido pela justiça para ser preso preventivamente. A criança passou por um exame do IML e o Metrópolis, a gente trouxe ali em entretenimento exclusivamente os detalhes do laudo do IML da criança. E esse laudo explica que não foram encontradas evidências de lesões corporais na criança. E isso é uma das grandes chaves da defesa do ator, que aponta que não houve estupro. No caso da defesa da criança, eles falaram que mesmo não tendo comprovado no IML, existem outras provas que indicam que houve sim um estupro, houve um abuso contra a criança. E aí os dois lados estão discutindo sobre essa questão com base nesse laudo que saiu, que a gente mostrou ali em entretenimento há alguns dias. O documento também está apontando que não foram encontrados elementos de prática de ato libidinoso, e o ML ressalva que ainda tem exames complementares que vão acontecer e, como eu disse, a defesa tem falado que tem outras provas que corroboram que aconteceu algum tipo de abuso ali naquele quarto entre eles. A gente conversou hoje com a advogada Graciele Queiroz, que é a advogada do Marco, e ela nega que eles tenham abusado da criança e eles também apontam a inocência dele, que vai ser provado com outras evidências, com outras questões que eles vão anexar ao processo e estão pedindo essa revogação da prisão dele, que não tem por que manter ele preso, já que ele não responde, não tem nenhum risco de fuga ou algo do tipo. Então, eles estão pedindo para que essa prisão seja revogada e que seja feita uma investigação, porque já teve um inquérito, né? Ele foi indiciado hoje e a defesa aponta que não teve um tempo suficiente para que tudo fosse esclarecido, com base nesses dados, nesse exame do IML. Então, ainda está envolvendo toda a justiça, porque, de um lado, a defesa do ator, né, diz que não aconteceu nada e que não tem provas o suficiente para mantê-lo preso. Enquanto isso, a defesa da criança diz que tem, sim, evidências de que aconteceu algo e que ele deveria, sim, ser mantido preso. Então, no momento, a gente está com essas informações atualmente, né? A notícia de hoje é que ele foi indiciado e a defesa está conversando com a gente para atualizar a gente do caso. Mas, em resumo, Rafa, é isso que todo esse caso que está acontecendo. Camila, recentemente também vi aqui no Metrópolis uma notícia dizendo que foi feito um exame de corpo de delito na criança, não foi encontrado nenhum vestígio de sinais, de esperma, mas a família contesta. Ela disse que, de fato, houve ali pelo menos um flagrante, né? Exatamente, porque a cena, né, em que ele foi encontrado no quarto foi presenciada por várias pessoas. A defesa do ator também contesta outras questões que foram saindo, né, que dizem que ele trocou de depoimento algumas vezes, que falou que confundiu o quarto onde ele estava com uma mulher e aí entrou no quarto com um menino. A defesa nega que isso tenha acontecido e eles estão, né, tentando entender o que está sendo dito, o que está de fato no inquérito. A defesa está conversando com a gente nesse sentido para dizer que ele é inocente, segundo eles, né, e que ele não confundiu a aniversariante da festa, que seria essa mulher com quem ele estava ficando, com o quarto da criança, que era uma coisa que tinha saído na mídia, tinha saído em alguns outros veículos, e segundo eles, isso não aconteceu de fato. E o laudo que a gente, relembro aqui, que a gente trouxe com exclusividade, os detalhes desse laudo a gente recebeu essas informações e diz que não teve nenhum tipo de lesão encontrada na criança, mas a defesa da criança diz que isso não tira o fato de que pode ter ocorrido algo, né? Que outras questões vão ser apuradas mais para frente. E Camila, só para a gente finalizar,
eu realmente não conhecia o ator Marco Furlan. Ele já fez, que tipo de trabalho ele já fez? Onde ele já trabalhou? Que tipo, não sei se novela, peças? Qual é essa história dele aí? Ele era um ex-ator da Globo. A gente tem também poucas informações sobre quem ele era de fato. Mas a gente sabe, né, que ele trabalhou na Globo. Eu vou confirmar aqui certinho as novelas que ele fez, mas ele não trabalhou atualmente, né? Tem poucos trabalhos recentes na TV. E ele tá... A gente, como eu falei, né, a gente não sabe muito os trabalhos atuais dele, só apenas o que ele tinha feito anteriormente. Deixa eu confirmar certinho aqui os nomes, Rafa. Também, só para pegar. Aproveitar que eu tô aqui com o certeza. tablet na mão, né? Também vai para Exato. saber. Mas é isso, tá aqui, ó. Fez a atuação na série Aline, em 2009 a 2011, na TV Globo, onde interpretou o personagem Heitor. E também já fez novela infantil Carrossel e o seriado Mulher de Fases, na HBO. Tá aí alguns papéis do ator Marco Furlan. E, claro, Metrópolis continua acompanhando esse caso. Qualquer novidade, você tem aí com Camila Germano, na nossa editoria de entretenimento. Camila, muito obrigado por estar aqui com a gente no Agora Metrópolis. Obrigada, Rafa. Obrigada a todo mundo que está assistindo. Olha, vamos falar de outro